Qual que você acha que é o personagem mais interessante de todo esse escândalo do Banco Master? Você falou aí que tinha coisa para falar do Nunes Marques, mas para mim o mais interessante, o nome mais interessante ainda é o do Alexandre de Moraes e seus envolvimentos. Né? Cara, é absolutamente grotesco que uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal seja contratada com um valor tão grande, qualquer valor já seria grotesco, por 129 milhões, 3 milhões e 600 mil reais por mês para determinadas atuações, determinados processos que ainda não foram revelados, só se encontrou um ali de crime contra a honra, cara, que é... 3 milhões e 600 mil. Eu movo processo de crime contra a honra, contra um monte de delinquente que dispara barbaridades sobre a minha vida profissional e pessoal nas redes sociais e tal. Imagina se eu pago 3 milhões e 600 mil para o advogado e tal, que às vezes a gente faz a permuta, você está entendendo? Eu divulgo lá a vitória, entendeu? O escritório agradece. Cara, quem é que recebe tanto dinheiro para um processo de crime? Pô, não, pode ter mais coisas? Pode, mas cadê a transparência? Não tem. Então, assim, é óbvio, e os levantamentos bem feitos, né? Feitos de uma maneira boa, né? Que eu estou querendo dizer, pelos jornais agora, mostram que esses escritórios tiveram um aumento de processos nos tribunais dos maridos dessas advogadas, depois que eles tomaram posse no tribunal. Então, quer dizer, eles capitalizam com esse chamariz. E a gente pode dizer essas coisas sem precisar entrar no mérito da decisão específica que foi tomada de uma maneira parcial ou de uma conduta de bastidor, né? Porque isso também é foco de discussão agora, que foi tomada e que possa estar vinculada com o pagamento. Mas o fato é, o empresário, principalmente quando é um empresário bandido, né? Um empresário corrupto, ele fala assim, cara, como é que eu posso ter mais chance nesse processo? Aí ele olha um advogado comum, uma banca comum, e olha lá a banca com a esposa do juiz que vai julgar a causa, ou pelo menos do juiz colega daqueles que vão julgar a causa dele. O que o cara pensa num país como o Brasil, onde existe um histórico de tráfico de influência, etc. Então, no fundo, você capitaliza em cima de uma expectativa do cliente de conseguir, de alguma forma, um tráfico de influência ou algo parecido. Não quer dizer que você está botando ali que você vai oferecer isso, não quer dizer que você diga claramente que isso vai acontecer, mas o fato de você ser um parente direto, uma esposa, um cônjuge, né, de um ministro de tribunal superior, faz com que você tenha um chamariz que outras pessoas não têm para o seu negócio. E essas pessoas vão ficando ricas e esse dinheiro é compartilhado, é o dinheiro da família, é o dinheiro do juiz. E para piorar, em 2023, os ministros do STF legitimaram isso. Legitimaram isso não porque essas coisas às vezes são feitas disfarçadas. O cara contrata o escritório, mas o parente não assina um processo específico. Mas tá ganhando dinheiro, né? Mas não assina, ele entra numa outra coisa. Mas os ministros do STF estavam tão onipotentes, né, que eles legitimaram, numa decisão de 2023, que eles podem julgar as causas dos clientes das suas esposas. Ou dos seus maridos, se for ministra, né, dos seus cônjuges, portanto, e de familiares mais próximos. E aí um monte deles já tem isso. Então, assim, é uma decisão em causa própria. Se é no Congresso Nacional, é legislar em causa própria, isso pode ser judicializado, eventualmente derrubado pelo Supremo. Mas quem é que vai derrubar a decisão do próprio Supremo? E se você for lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem o Bolsonaro botou lá? O advogado do Gilmar. Se você quiser reclamar do STF na CIDH, o advogado do Gilmar está lá. Né? Que momento para estar vivo, né? Pois é. Então, assim, é muito grotesco. Então, você está falando assim, quem são os personagens? E aí o cara soltou notinhas que não... O Moraes soltou notinhas que não explicam nada. No começo, falou uma coisa muito genérica, sem negar. Aí depois foi pressionado, negou de uma maneira enviesada, obtusa. O sujeito que está aí decidindo todo dia que você tem 24 horas para explicar, tem 48 horas, o cara está semanas sem explicar nada. Então, assim, vira uma várzea, né? Então, sim, porque você citou o Moraes. E o Nunes Marques, cara? Então, aí entra a figura do Ciro Nogueira. E isso é... Para quem tá ouvindo a gente, olha quem só, diabo é Ciro Nogueira? Então, o Ciro Nogueira é um senador do Centrão, né? Que é esse dos bloco mais de famosos. partidos
que não tem um conteúdo muito programático, age conforme a conveniência para faturar em cima dos dois lados, com cargos e fisiologismo, como se diz no jargão político. O Ciro Nogueira é justamente ocupar o Estado. Então, o cara pode até... O avatar do Centrão no Brasil. Exatamente. Ele é um dos avatares. Assim como seu colega de partido, que eles são do PP, o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Então, para começar, as pessoas estão acompanhando o escândalo Master e veem muitas notícias. Eu vou tentar fazer uma explicação mais esquematizada, mas só falar das figuras primeiro. O Cássio Nunes Marques chegou ao Supremo Tribunal Federal indicado pelo Jair Bolsonaro. Mas quem é o padrinho dessa indicação, quem falou, Bolsonaro, bota esse cara lá. Esse cara é dos nossos. Foi o Ciro Nogueira. Inclusive, você tem matérias de anos anteriores, lá do Piauí, e eu mostrei muito na época, do Ciro Nogueira defendendo que o Cássio Nunes fosse para o STJ ou para o STF, né? Para tribunais superiores, acabou ganhando, né? Essa vaga suprema pelas mãos de Jair Bolsonaro, suposto combatente do sistema, né? E aí o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques e foi lá comemorar na casa do Dias Toffoli, né? Indicado pelo Lula, o cara que abriu o inquérito das fake news de ofício, que só depois veio atingir o Bolsonaro, por isso lá no começo ele não estava preocupado. Lá no começo ele estava preocupado com o filho ser preso porque estava sendo investigado por rachadinha, estava querendo se aproximar dos ministros do STF, lobby judicial. A família Bolsonaro fez muito, né? Esse lobby, conversinha, cafezinho com o Gilmar Mendes, Jair fez, Flávio fez. Só pegar os depoimentos públicos, tá? Não estou falando nem coisa de bastidor. Então, o Cássio Nunes Marques foi indicado, eles celebraram. O centrão do STF e o centrão da política brasileira, incluindo o bolsonarismo, que eu boto o bolsonarismo como uma ala radical do centrão, não como essa direita democrática, republicana, conservadora e liberal. Isso tudo é conversa fiada. Quem estudou essas coisas não cai nessa conversa. É só massa de manobra que não estudou a tradição do pensamento conservador de Edmund Burke, a tradição do liberalismo econômico de Adam Smith. Isso é o oposto do bolsonarismo, né? Então, o Centrão festejou com o Cássio Nunes Marques. Então, ele é uma indicação do Ciro Nogueira. Agora vamos falar da reação do sistema contra a reação do sistema no caso do escândalo Master. Você tem 3 frentes que estão abertas nesse momento, né? Uma é o Supremo Tribunal Federal, outra é o Tribunal de Contas da União e outra, que é mais recente, menos falada agora, e ainda vou explorar mais isso, é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é o órgão que regula o mercado de capitais. Então, você tem ali aquela ponte, né, entre quem precisa de dinheiro e quem quer investir, é feita pelos valores mobiliários, pelos títulos, por todos esses instrumentos aí de investimento coletivo, etc. Bom, no STF, o relator é o Dias Toffoli, certo? O Dias Toffoli, ele impôs um sigilo máximo sobre o escândalo Master. Ele levou o caso para o STF sob uma alegação completamente tosca, que tinha uma anotação lá de um negócio imobiliário entre o Daniel Vorcaro e um deputado desses aí, desse Centrão, né? O Bacelar. Um negócio que depois nem foi para frente, etc. Mas ele usou isso porque o deputado tem foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado no STF. Então, tem um cara aí no âmbito da investigação que tem foro privilegiado, então manda tudo para cá e tal, matou no peito, botou sigilo em tudo, é comigo. Ninguém mais fala do Bacelar. O vínculo dele com o resto nem está sendo mais falado. Foi só um pretexto, a princípio, né, para o Toffoli ficar com o controle das investigações. Ontem, né, hoje é segunda-feira que a gente está fazendo esse programa, ontem, domingo, saiu na Folha matéria sobre as empresas dos irmãos e do primo do Toffoli, que eram sócias de um fundo ligado ao escândalo Master, né? Porque você tem um esquema lá de dinheiro que vai de fundo para fundo e tal, até chegar, eventualmente, em pessoas poderosas, políticos, eventualmente outras autoridades. É a suspeita de investigadores, da imprensa. É mais difícil. Você tem sempre um... Que era o que acontecia no caso do Petrolão. O esquema de lavagem de dinheiro é internacional. Tanto que a Odebrecht passou anos negando. Eu ironizava cada notinha da Odebrecht durante anos, tá?
Eu lembro bem, porque foi um monte de artigo que eu fiz. Eu fazia até diálogo de ficção para ironizar as notícias, de tão ridículo que o Odebrecht nega veementemente. Por quê? Porque os esquemas de lavagem de dinheiro eram muito sofisticados. Sai daqui, vai para lá, passa não sei o quê. Difícil de pegar para Difícil de pegar. Então os caras achavam que não ia pegar nunca. Mas aí foi... e foram pegando. Né? E aí foram incomodando muita gente. E aí determinou a cariação entre o Daniel Vorcari e um diretor lá do Banco Central, da área de fiscalização do Banco Central, que nem era investigado e tal. Aí foi muito criticado, depois teve um recuo estratégico. Uma cariação é pegar o cara e fazer uma puta entrevista com ele pra valer, né? É uma investigação, tipo uma entrevista mesmo. Mais do que isso, a cariação é o momento em que você une duas pessoas envolvidas que têm versões diferentes sobre aquela história. E justamente porque é uma confrontação de versões diferentes, a partir, evidentemente, dos entrevistadores, que são as autoridades, a delegada, no caso, que aparentemente está fazendo um bom trabalho. E outras pessoas ali, Ministério Público, enfim. Mas justamente porque é uma confrontação de versões, tem que haver o depoimento primeiro. E o Toffoli determinou a cariação sem ter havido o depoimento, que aparentemente era para o Daniel Vorcari já impor a narrativa dele antes que o diretor de fiscalização mostrasse as falcatruas de uma maneira independente, né? E ainda, para ele pautar as perguntas. Então, o Toffoli mandou ainda as perguntas, uma delas era assim, era no sentido de Vorcari, né? Você que é o alvo da investigação, acusado de fraude, etc. O Banco Central fez errado aquilo que fez ao determinar a liquidação do seu banco. O que o cara vai falar, né? Um monte de gente fez comparação. Como você perguntar lá para o criminoso que foi preso, a polícia fez bem, prendeu o senhor? Não. O que o cara vai falar? Eu me lembro de uma entrevista do Nem da Rocinha, né? Que perguntar de policiamento e tal. Ele falou, não acho que é a solução, né? Cara, você está perguntando para o traficante se o policiamento na favela é a solução. Vamos combinar que não é a autoridade mais adequada, né, para refletir sobre a eficácia disso. Acho que ela tem alguns interesses. Bom, o Brasil é uma comédia, né? Mas, enfim, o Toffoli tomou uma série de medidas que foram vistas, obviamente, com muitas suspeitas, né? Para a gente usar a palavra certa, mas com muitas desconfianças. Mas aí vamos falar dos vínculos dessas figuras. O Toffoli, ele é esse cara que transita com todo o mundo político e é um cara que blindou o Ciro Nogueira na Lava Jato. O Toffoli também tem suas conexões com o Centrão, como todo o Centrão do STF tem com o Centrão político. Então, se você pegar lá, porque o PP, teve a denúncia do quadrilhão do PP, mas você teve inquéritos específicos sobre o Ciro Nogueira. Então, se você pegar os votos do Toffoli, o Toffoli é um desses ministros que atuou para blindar aí os políticos, né? E, inclusive, o Ciro Nogueira. Aí eu estava falando, né, que a reação vem do STF, vem do Tribunal de Contas da União, vem da Comissão dos Valores Imobiliários. E estamos centrando aqui na figura do Ciro Nogueira. Então, Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal, tendo esse histórico de decisões favoráveis ao Ciro Nogueira e a notícia ontem de que os irmãos e primos têm negócios ali com fundos ligados ao caso do Master. Né? Então, uma pessoa que pode ter aí um conflito de interesse, para dizer o mínimo. Fora que é um colega direto do Alexandre de Moraes, cuja esposa tem um contrato lá com o banco que está sendo investigado. Né? Aí você vem para o Tribunal de Contas da União. O relator do caso no Tribunal de Contas da União é o Jonathan de Jesus. Quem foi o padrinho do Jonathan de Jesus também na sua indicação e que estava presente, inclusive, na posse. Eu resgatei o vídeo da posse, botei no X para quem quiser ver lá, @FMouraBrasil e tal. Ciro Nogueira, Arthur Lira. Foi a indicação do Arthur Lira, mas junto com o Ciro Nogueira, que são parceiros ali do Centrão, tanto que o Ciro estava lá na posse do cara. E ele era um cara que era deputado. Aí hoje tem notícia, foi do Estadão, dizendo que ele mandou emendas lá para Roraima que sumiram, que era para fazer 300 obras e só tem uma lá de pé. Esse é o relator do caso do Banco Master no TCU, que, assim como o Toffoli, foi lá tomando uma série de medidas aparentemente contra o Banco Central, mandou uma inspeção in loco lá no Banco Central, e veio toda uma pressão contrária, porque nesse momento, e depois a gente pode falar sobre as diferenças em relação à Lava Jato, a imprensa está mais vigilante, né? Pelo menos setores da imprensa. E aí, por causa dessa pressão, esse relator está aí
atuando contra o Banco Central, que determinou a liquidação, cara, num esquema fraudulento e tal, não sei o quê, pegou mal pra caramba, principalmente quando veio a notícia dos influenciadores que foram contratados. Porque aí o que aconteceu? A narrativa dos influenciadores é a mesma do relator do caso no TCU. Então, peraí, os caras estão sendo contratados para fazer isso e ele está fazendo isso lá? Num órgão de... O que isso quer dizer, né? Pois é. Aí ele foi constrangido pelo presidente do tribunal e pelos seus colegas que já estavam soltando para a imprensa que eram contra aquelas decisões. O Vital do Rego, que é o atual presidente, saiu na imprensa para dizer não vai ter a desliquidação, não, peraí e tal. Aí o Jonathan de Jesus fez uma decisão diante da dimensão pública do caso, remeto ao plenário da Corte, que é uma coisa maravilhosa, né, do ponto de vista cômico. Você fala assim, então virou um critério, né? Se o caso tem uma grande dimensão, então não é para o relator sair fazendo aquelas coisas corriqueiras. Ele chamou de coisa... Não dá para dar um trato corriqueiro e tal, vamos mandar... É porque se não tem... Olha a importância da fiscalização, da vigilância da sociedade e da imprensa. Se não tem, eles vão atropelando, cara. O relator vai dando canetada monocrática individual, tratorada, para fazer aquilo que interessa aos aliados dele, enfim... Então vai para o plenário, teve um recuo. Então teve um recuo estratégico no STF, teve um recuo estratégico no TCU. Eu chamo de estratégico porque eu não considero que acabou. O sistema ainda vai continuar tentando reagir de outras maneiras. Tanto que, aí vamos para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Quem colocou como diretor, quem indicou como diretor da CVM, o Otto Lobo. CVM é aquela entidade que cuida a regulação do mercado de capitais. Isso. Então, assim, se uma empresa tem capital aberto na Bolsa, CVM... Isso, todas essas questões aí são decididas lá, são analisadas, e aí você tem processo, não sei se é a palavra exata que eles usam, mas você tem aquela votação, 2 votos para um lado, 2 votos para o outro, às vezes tem o voto de qualidade, voto de desempate, no empate é o indúbio pro réu e tal, então bastam dois julgadores ali para a empresa ter sucesso. Também é um lugar de muita pressão política. E o que aconteceu? Em 2021, o Otto Lobo foi indicado para ser diretor da CVM pelo Jair Bolsonaro. E o Otto Lobo é o quê? É um aliado do Ciro Nogueira. Então, já falamos do aliado do Ciro Nogueira, né? No STF, tá, mas o Toffoli é meio, né, aliado de todo mundo, né? Mas você tem um aliado mesmo no TCU, que é o relator do caso. Aí o Bolsonaro, lá em 2021, indicou lá o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira foi o relator da indicação do Otto Lobo para a CVM. Eu também resgatei, botei no X, tá lá, @FMouraBrasil, os vídeos daquela sessão. O Ciro Nogueira exaltando as credenciais profissionais e acadêmicas excepcionais do Otto Lobo, excelência, afinidade intelectual e moral com o cargo, né? Se o Ciro Nogueira está falando, né? Imagina se nós vamos discordar, não é? Bom, aí o Brasil é muito engraçado. Aí ele virou diretor. O que aconteceu? E tem notícias mostrando, houve pressões políticas lá na CVM contra o então presidente, o João Pedro Nascimento, da CVM, e durante a tramitação lá de processos de interesse do Banco Master, tá? Ele foi chamado, inclusive, para uma comissão no Congresso Nacional, alguns parlamentares ali, inclusive dessa suposta direita, deram uma prensada por outros motivos ali no João Pedro. Ele acabou renunciando ao cargo. O presidente da CVM renunciou ao cargo após pressões políticas e assumiu quem de presidente interino? O Otto Lobo, indicado para diretor pelo Bolsonaro, apadrinhado pelo Ciro Nogueira, com a indicação relatada na comissão que avaliza a indicação do presidente pelo Ciro Nogueira. Ele assume a presidência interina da CVM. 2 casos lá de interesse do Banco Master. Ele dá as 2 decisões favoráveis ao Banco Master, inclusive contrariando a recomendação da procuradora interna lá, que vê como é que são os processos, porque tinha um voto que já tinha sido dado, ele não podia dar como presidente e tal. Atropelou, votou a favor do Banco Master. O que o Lula fez agora, semana passada? O Lula indicou o Otto Lobo, esse cara, que tinha sido presidente interino durante esse período, né, pós-renúncia do presidente anterior, para ser o novo presidente, para ficar em definitivo no cargo pelo próximo mandato. O Lula. Bolsonaro indica como diretor, o Lula vem e indica. Esse Lula que está plantando notinha na imprensa
para dizer que acompanha com muita preocupação as decisões do STF e do TCU contra o Banco Central, etc., plantando, porque não está falando em on. Né? Então é aliado que solta para jornalista, não, o presidente está muito preocupado e tal, e tem jornalista que lava a narrativa. Né? Tem que tomar cuidado aí, os repórteres, não estou falando como uma coisa enviesada, proposital, mas eu entendo que muitas vezes, nesse tipo de circunstância, pelo menos, você tem que dizer, aliados dizem isso. Porque se você legitima, é o jornal que está dizendo que o presidente Lula está preocupado. Sim. Você não tem nem uma ferramenta para verificar se o presidente está preocupado mesmo, né? Isso é uma questão meio subjetiva. Então, não me agrada, né, que a imprensa lave esse tipo de narrativa. Então, são aliados que ficam dizendo ali, obviamente sob aval do presidente, para ele ter um discurso público de que está acompanhando. Imagina se ele vai ser alinhado a banqueiros poderosos, etc. Mas quando você vê, a esquerda está lá defendendo banqueiro. A esquerda que diz defender os pobres contra a elite econômica, está lá defendendo banqueiro. É isso que está acontecendo na rede social. Bom, então o Lula resolve agradar o Ciro Nogueira. Ele indicou o cara que é aliado do Ciro Nogueira. O Lula tem interesse em agradar o Centrão? Tem. Porque ele quer aprovar o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O Lula está pensando na blindagem que ele vai ter durante os próximos 30, 40 anos. Não está pensando só no caso do Banco Master. Entende? E interessa para ele, em ano eleitoral, ter mais apoio do Centrão, menos resistência.